eleitoral começa oficialmente hoje e se intensifica a partir de agora com a liberação, portanto, do período de campanha. A partir de hoje estão permitidas as propagandas eleitorais, inclusive na internet. Os candidatos também ficam autorizados a usar alto-falantes, amplificadores de som e também a realizar comícios. Os postulantes a um dos cargos em disputa nas eleições ainda podem distribuir material gráfico, fazer caminhadas, carreatas ou passeatas. Além disso, também estão liberadas as divulgações de propagandas e anúncios na imprensa escrita e nos sites de até 10 anúncios de campanhas. Sobre a campanha eleitoral e as liberações permitidas nesse período, nós vamos conversar agora com o advogado Bruno Valverde. Ele é professor, doutor em Direito, mestre em Direito Negocial, especialista em Direito Civil e Processo Civil. Boa tarde, doutor Bruno. Obrigado por atender aos ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Importante, então, começar falando do que foi liberado. Então, a partir de agora, os candidatos podem pedir voto. É isso, doutor? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Boa tarde, Mark. É um prazer estar com vocês nesse momento de início da campanha eleitoral. Exatamente isso. A partir de hoje, os candidatos podem pedir de forma explícita o voto, informar o número do candidato, o cargo a que o candidato ou a candidata estão concorrendo de forma explícita, sem a nomenclatura de pré-candidato. A partir de hoje, então, todos eles são pré-candidatos. Candidatos. É isso, Bruno. Boa tarde, doutor Bruno Valverde, que é professor, doutor em Direito, mestre em Direito Negocial, especialista em Direito Civil e Processo Civil. Beatriz aqui. Gostaria também de tirar essa dúvida com você, doutor, a respeito das ações mais comuns dos candidatos que podem levar em multa ou até mesmo impugnação de candidatura. Ou seja, quais são os principais erros cometidos nessa janela de regras da Justiça Eleitoral? Beatriz, boa tarde, é um prazer estar contigo também neste programa de grande audiência aí para o nosso querido Paraná. O que é que os candidatos cometem de erros mais comuns nessa época? Primeiramente, a questão do material gráfico, né? Os perfurades, os santinhos, as bolas de adesivos, os adesivos de carro, sem o número do CNPJ, os candidatos da majoritária sem o nome também da coligação, sem a tiragem, sem o CNPJ da gráfica. Isso pode ensejar apreensão de material e também pode ensejar multa. Outra questão bastante importante, que é uma inovação, inclusive, para as eleições deste ano, em termos de percentual, o nome dos suplentes dos candidatos ao Senado Federal precisam ocupar 30% do tamanho do nome do candidato ao Senado. Isso também pode ensejar multa e recolhimento do material gráfico. Outra questão que aí sim pode ensejar uma impugnação de candidatura ou uma AIJ, uma investigação perante a Justiça Eleitoral, é o fato de nós distribuirmos os chamados brindes, as camisetas, os bonés ou qualquer forma de compra de votos. Isso também pode ensejar agora ações na Justiça Eleitoral que podem culminar ou na impugnação do registro ou então na cassação de um eventual mandato eletivo aí dos candidatos aos cargos de deputado federal, deputado estadual, Senado, governador e também presidente da República. Então, esses pontos precisamos ficar atentos. O TRE Paraná tem um número do Disque Denúncia. É importante que o eleitor fique atento e denuncie qualquer conduta ilícita que venha a ser praticada aí por algum candidato em relação a algum eleitor. Isso é muito importante neste momento do início da campanha eleitoral. Agora, doutor, o crescimento da campanha nas redes sociais também trouxe várias novidades aí. Eu mesmo já recebi hoje no meu Instagram, no meu Facebook ali, vários pedidos de voto, várias propagandas de candidatos. O que pode e o que não pode na internet? Perfeito. Mark, essa é outra dúvida muito importante e aí nós temos algumas inovações. Primeiramente, em regra, o material da internet também precisa estar com o CNPJ do candidato. Tá? O Tribunal Superior Eleitoral tem o entendimento de que a necessidade, a obrigatoriedade seria para os materiais que serão impulsionados, mas a legislação reza, de forma geral, que todo o material da internet postado pelo candidato precisa ter o CNPJ da candidatura.
Uma outra questão é que somente o candidato pode fazer o impulsionamento. Os apoiadores não podem impulsionar os conteúdos na internet. Esse é um ponto muito importante. Outra questão que fica estritamente proibida nessa campanha eleitoral. Isso pode ensejar, inclusive, até uma AIS, uma investigação, uma ação de investigação na Justiça Eleitoral, ou então um pedido aí de impugnação da candidatura, são essas listas de transmissão sem que isso esteja autorizado pelo candidato. Né? Então, precisa ter aí uma oficialidade, um cadastro desses telefones por parte das candidaturas nos comitês. Outra questão muito importante é o uso de camisetas. Somente as pessoas contratadas, as chamadas formiguinhas, as pessoas contratadas da campanha, que podem utilizar no horário de trabalho a camiseta do candidato ou da candidata sem a estampa do número, somente o nome do candidato, o partido e também o cargo ao qual o candidato está concorrendo. Porém, acabou o horário de trabalho, o horário de expediente, ele vai ter que deixar essa camiseta sem utilização. Por isso, os candidatos precisam, obviamente, obedecendo às regras eleitorais, de contabilidade e também às regras jurídicas, entregar um termo a esse colaborador para que ele assine se comprometendo com essas regras aí da Justiça Eleitoral. É como se fosse a lógica de um uniforme, né, doutor? Mais ou menos isso. É utilizado durante o horário de trabalho. Exatamente, é a lógica do uniforme. Acabou o horário do expediente, você não utiliza aquele uniforme e no outro dia você pode utilizar. Os eleitores podem utilizar as camisetas desde que elas sejam compradas, tá? Não pode o candidato fornecer camisetas com número e etc. Então, é muito importante que, se houver a venda dessas camisetas, nós precisamos ter o recibo da venda, a comprovação da venda. Por isso também inibe muito a utilização de camisetas dos candidatos agora nas campanhas eleitorais. Doutor Bruno Valverde conversando conosco sobre as regras eleitorais. Me chamou a atenção que o doutor falou aí sobre o impulsionamento de campanha, que não pode ser feito por apoiadores. Então é importante que aquele pessoal que é mais aguerrido, né, os militantes mais aguerridos, não impulsionem material sob risco de prejudicar os candidatos que apoiam, é isso? Exatamente. O impulsionamento ele é permitido, Mark, aos candidatos, aos apoiadores, não. Nós temos vários casos, por exemplo, inclusive emblemáticos no país, por exemplo, de esposas, né, primeiras damas, de prefeitos, de governadores, que eventualmente sejam candidatas ou candidatos a algum cargo eletivo. Essas pessoas não podem, ou parentes, impulsionar o material daquele que é candidato. Então, por exemplo, se a esposa do prefeito for candidata a deputada estadual ou a deputada federal, o prefeito, mesmo apoiando ela e postando as coisas na rede social, ele não pode impulsionar. Só quem pode impulsionar é a candidata propriamente dita ou o candidato. Agora, professora, a gente fala muito sobre esse teor das denúncias, né, de que as pessoas devem procurar a Justiça Eleitoral. Inclusive, já quero aproveitar aqui para falar que a Justiça Eleitoral no Paraná tem um WhatsApp. Você pode salvar o telefone, todas as pessoas que nos ouvem, é o 3330 8500, é o canal oficial para denúncias. Mas agora eu também queria esclarecer com você, professor, a respeito do caminho para as pessoas apurarem se existe ou não uma irregularidade. Existem alguns casos que acaba sendo gritante, a pessoa vê ali aquela propaganda eleitoral, sabe que existe algo de incoerente ou não, mas e para fazer essa investigação, qual que é o caminho para o eleitor que está agora ouvindo a gente no carro, ouvindo a gente pela internet, saber como identificar os erros, como apurar principalmente a respeito dos gastos de campanha, uma vez que você também ressaltou bastante a necessidade de ter o CNPJ em todas as peças publicitárias? Exatamente. O eleitor precisa ficar de olho. Nós temos uma outra regra muito importante, que são os cartazes, que não podem passar de meio metro quadrado. Isso também é muito importante. O eleitor, percebendo alguma irregularidade, ele faz a denúncia via WhatsApp, via telefone 0800 do Tribunal Regional Eleitoral, e o próprio Tribunal Regional Eleitoral, em parceria com o Ministério Público Eleitoral, estão realizando blitz
nos comitês, nos locais onde nós temos aglomeração de pessoas trabalhando, para verificar se essas pessoas possuem contrato, se essas pessoas que estão adesivando os carros estão recebendo combustível de forma indevida para plotar os carros. É muito importante também dizer que já existem julgados do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE que os carros de aplicativo não podem estar também com essa veiculação de propaganda partidária, adesivo e etc. Até porque nós temos uma discussão em relação a isso e os tribunais têm entendido pela proibição. Então é muito importante que o eleitor faça essa denúncia, o TRE, o Ministério Público Eleitoral vão apurar e aí, se for o caso, esse procedimento será instaurado, se houver um mínimo indício para que ele seja assim feito, e então será aberto um prazo para que o candidato esclareça, ou se for algo, por exemplo, uma propaganda proibida, que retire aquela propaganda num prazo aí de 24 ou 48 horas. Agora, ao eleitor cabe essa denúncia, levar ao poder judiciário eleitoral aquilo que realmente está acontecendo de irregularidade, seja de compra de voto, de distribuição de brinde, de combustível para adesivar, e tudo isso que prejudica a igualdade entre os candidatos nessa eleição de 2022. Doutor Bruno Valverde, advogado e professor. Para terminar, doutor, vamos falar sobre fake news. Você falou bastante aí em questão de denúncias, né? O Tribunal Regional Eleitoral, também o TSE, está numa campanha contra as fake news. Então, essa pergunta é dupla. Primeiro, quais as recomendações para os candidatos, para que eles não acabem incorrendo aí na divulgação de fake news, e também para o eleitor, para que ele não seja enganado? É muito importante que o eleitor cheque as informações inicialmente. Então, ele viu ali uma notícia, algo relacionado a um determinado candidato, que o eleitor pesquise, que o eleitor visite a página do candidato, que o eleitor realmente veja se existe credibilidade na imprensa que está divulgando aquela informação. E é muito importante que os candidatos fiquem atentos a isso também, porque a divulgação de fake news é crime, e isso, inclusive, pode ensejar até de forma mais drástica, como nós já tivemos, inclusive no Paraná, a cassação do mandato por disseminação de fake news em período eleitoral. Então, o eleitor precisa se conscientizar e buscar a prova real daquela informação e denunciar ao Tribunal Regional Eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral essa irregularidade de forma urgente. Até porque, a partir do momento que a pessoa posta, isso viraliza muito rápido, né? Nós temos os grupos de WhatsApp, nós temos as páginas do Instagram, Facebook, isso viraliza muito rápido. Então, é importante que essa denúncia seja feita e que seja coibida de forma rápida pela Justiça Eleitoral, que está pronta com mecanismos modernos, com sistemas modernos de investigação para realmente buscar a fonte de divulgação dessas fake news, que, lembrando, é crime. Isso é considerado crime eleitoral. Em última análise, pode ensejar, inclusive, para os eleitos, a cassação do mandato eletivo. E também pode trazer responsabilização para quem faz o compartilhamento, mesmo de quem não é candidato, para os eleitores. Se tiver título sensacionalista, já desconfia, erro de português, não é difícil identificar uma fake news, né? Dê preferência aos órgãos tradicionais de imprensa e, claro, né, queremos falar aqui da Jovem Pan, do Grupo RIC, dos outros veículos, porque trabalhamos aqui. Mas não é só por isso, é porque aqui tem responsabilização. Se eu e a Bia falarmos algo errado aqui, algo que é mentira, seremos processados, o veículo será acionado na justiça, então há toda uma cadeia de responsabilização para quem mente. Então, os veículos tradicionais ainda são a melhor forma de você saber o que é certo e o que é errado. Mas eu não gosto da linha editorial. Aí é outra coisa. Aí, né, você tem que separar o que é opinião e o que é fato. Agora, é importante que você prefira os portais mais consolidados. Eles tem ali melhor condição de apurar os fatos realmente e de trazer a informação corretamente. Quero agradecer aqui ao Dr. Bruno Valverde, professor, doutor em Direito, mestre em Direito Negocial, especialista em Direito Civil e Processo Civil. Obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Obrigado, Mark. Obrigado a toda a equipe desta renomada rádio. Estou sempre à disposição. E vamos agora, nas eleições de 2022, combater o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e também as fake news, com toda certeza. Muito obrigado, estou sempre à disposição
de vocês, do Grupo RIC. Sempre é um prazer estar compartilhando informações com vocês. Obrigado, doutor. Agora 4h47.